Amigo, ouvinte, bom dia. Estamos iniciando a nossa aula da Escola Dominical das Assembleias de Deus, situado aqui na rua Pastor Anísio. A lição de hoje é a lição bíblicas da nossa escola dominical, de número 12, do dia 21 de junho de 2020. Tem como título A Conduta do Crente em Relação à Família. O texto áureo nos diz: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois numa só carne. Está escrito em Efésios, no capítulo 5, e versículo 31. A verdade prática nos diz: Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual, indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do seu nome. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, mais uma vez, Senhor, estamos aqui para falar a palavra do Senhor, para aprender nesses ensinamentos maravilhosos das lições da escola dominical, para a edificação nossa e a edificação da igreja. Te agradecemos por esse dia maravilhoso, está se iniciando, em nome do Senhor Jesus. Amém. Na Bíblia, o relacionamento familiar é um projeto divino que pressupõe o matrimônio monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Podemos ver isto em Mateus, no capítulo 19, versículo 4 e 6. No modelo divino, os membros da família são iguais, porém cada um desempenha papéis diferentes. Nesta lição, veremos a conduta requerida por Deus para a família cristã. Primeiro tópico nos diz: Paulo enaltece o matrimônio e eleva do mais alto patamar ao comparar o marido a Cristo e a esposa à igreja. Nesse tópico, estudaremos a analogia referente ao marido. O papel do marido como líder da família, na ordem de autoridade, é observada do seguinte modo: Deus é o cabeça da igreja. Cristo é o cabeça do homem e a mulher, e o homem é o cabeça da mulher. Isso podemos conferir em 1 Coríntios, capítulo 11, e versos 3. A relação dentro do lar é explicada na frase: o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Ela mostra o modelo de relacionamento do casamento cristão, isto é, o marido deve liderar a sua casa do mesmo modo como Cristo lidera a igreja, visando o seu absoluto bem-estar. Aqui é necessário ressaltar uma questão importante. Movimentos feministas, como viés neomarxista, considera que esse modelo de família é um sistema opressor,
do homem contra a mulher. Ao contrário desse faccioso discurso, nas Escrituras, o modelo da família cristã está fundado no amor e no respeito mútuo. O marido respeita a sua esposa e a esposa respeita o marido. São cristãos, tem que dar o exemplo. Bendito seja Deus. A segunda parte do primeiro tópico diz o amor como elemento primordial. O marido, além de liderar, deve também amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Isto implica a prática de sacrifício, como diz as Escrituras. Cristo amou a igreja a si mesmo e se entregou por ela. Vemos isso em Efésios, no capítulo 5 e versos 25. O amor de Cristo para com a igreja foi altruísta, incondicional. Assim, a igreja foi atraída para Cristo por meio do amor e não por ameaças ou imposição autoritária. Desse modo, os maridos também devem manter a união e a harmonia conjugal por meio do exercício do amor. O cuidado do marido à esposa é a parte 3. A Escritura enfatiza que a esposa é parte do marido ao declarar: quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Acrescenta ainda que todas as pessoas mentalmente saudáveis cuidam do próprio corpo, o que significa que o marido deve dar atenção à sua mulher, do mesmo modo que atenta para consigo mesmo. Isso implica proteger a esposa e prover-lhe uma vida digna. Essas ações de cuidado não se limitam apenas às provisões materiais, mas igualmente ao afeto, à consideração e à honra, dentro de outras coisas. Tal demonstração de amor deve ser sincera tanto em público quanto em particular, de modo permanente enquanto viverem nesta terra. A síntese do tópico 1 diz: o marido, Deus delegou a liderança do lar e o dever de amar sua esposa com verdadeiro altruísmo. Bendito seja Deus. O marido ame a sua esposa, Efésios 5, 25. Se esta frase tivesse sido escrita por um autor clássico, ele certamente teria escolhido uma palavra para amor entre 3 possibilidades. Essa expressão, paixão sexual, é apropriado que o marido cristão deve um desejo maduro e contínuo por sua esposa. São termos frequentemente usados para expressar afeição familiar. E é apropriado para que o marido sinta uma afeição cordial para com sua esposa. No entanto, Paulo decide usar agapao, um termo meigo do grego secular, mas uma palavra infundida, com um significado cristão único, por seu uso no Novo Testamento. Expressa amor desinteressado, um amor que se acomete conscientemente a procurar o bem-estar da pessoa amada, independente do custo pessoal. Ao decidir colocar o bem-estar da esposa em primeiro lugar, pois é isto que implica o marido voluntariamente sujeito aos seus interesses e necessidades sobre a sua esposa, e, portanto, sujeitar-se a ela
em uma atitude de reverência a Cristo. A lição 12, a conduta do crente em relação à família é muito importante. De acordo com a analogia paulina, em relação ao matrimônio, a mulher casada é comparada à Igreja de Cristo. Nesse ponto, veremos a conduta requerida da esposa cristã. Já estamos entrando no segundo tópico, o conceito da submissão cristã. As Escrituras ensinam a sujeição de uns aos outros no temor de Deus. Nessa perspectiva, alguns exemplos de submissão são apresentados: das esposas aos seus maridos, dos filhos aos seus pais, dos servos aos seus senhores. E no caso das esposas, a submissão deve ser assim como a igreja está sujeita a Cristo. Portanto, aqui não se trata de uma sujeição irracional ao domínio de alguém, mas voluntária e de grata aceitação do amor e do cuidado do marido. Por isso, nada há de precipitado nessa conduta, pois retrata o alto nível de relacionamento entre Cristo e sua igreja amada. A condição da mulher cristã, na cultura judaica, a mulher ocupava uma posição secundária e era parte da propriedade do homem. Na sociedade grega, de igual forma, as mulheres eram tratadas com inferioridade e as esposas muitas vezes eram escravizadas. No Evangelho de Jesus Cristo, a coisa muda. Jesus quebrou os paradigmas da época, que na época ficavam longe e tinham preconceito e discriminação. Portanto, a mulher cristã desfruta hoje da plena liberdade em Cristo e não está sujeita a nenhum sistema de escravidão, de opressão, de alguma coisa que possa lhe trazer muita infelicidade. Mas, meus amigos, o amor do marido para com a esposa deve ser altruísta. Esse amor serve ao propósito divino de capacitar a esposa a ser recíproca ao marido. O homem que assim se porta coopera para que a esposa o reverencie. Essa reverência consiste em estima, respeito e entrega para com o marido. O sentimento que conduz a esposa a agir de modo a agradar seu amado, essa postura é demonstrada quando ela o apoia e o ajuda em sua tarefa de liderar. Significa que a esposa participa das decisões da família, porém não procede como uma opositora, nem desautoriza a autoridade do seu marido. Que bonito, né, meus amigos? Em síntese, no tópico B, no tópico 2, a esposa, Deus delegou a tarefa de respeitar a autoridade e ter conferida estima, apoio e reverência ao marido. O verbo sujeitar reaparece em Efésios capítulo 5, 24, onde Paulo diz que as esposas devem se sujeitar ao seu marido em tudo, assim como a igreja se sujeita a Cristo. Continua a analogia, né? Cristo e a igreja. A sujeição da igreja de Cristo envolve lealdade, fidelidade, sinceridade, pureza e amor. Bendito seja Deus. Essa questão da sujeição representa a essência dos ensinamentos de Paulo às esposas.
pois se trata do foco central de exortação em Colossenses 7, 18, lemos: Vós, mulheres, estáis sujeitas aos vossos maridos, como convém ao Senhor. Todas as passagens do Novo Testamento a esse respeito entregam essa verdade. Paulo usa a voz média em grego para enfatizar o aspecto voluntário da sujeição das esposas. Hipotácio denota sujeição no sentido de submeter-se voluntariamente em amor e submeter-se aos outros ao invés de se impor. Deveria ser uma característica geral do povo de Deus. Isto seria um exemplo para todos nós. Paulo define a natureza da sujeição das esposas de 4 maneiras: o vosso próprio marido, os dois em grego, e não foi traduzido como Senhor, como é apropriado ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher. A lição 12, a conduta do crente em relação à família, é muito importante e muito precioso para podermos entender toda a vontade de Deus a respeito do casamento, a respeito da união de 2 cristãos. Bendito seja Deus. Já no tópico 3, vamos ver a conduta do crente como filho. Já é outra coisa, né? Já falamos do marido, já falamos da esposa, agora vamos falar um pouco sobre os filhos e a responsabilidade dos pais. Os pais devem criar seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor. Está em Efésios, capítulo 4, verso 6. A palavra doutrina ou disciplina, do grego paideia, significa orientação ou treinamento para o desenvolvimento do caráter e pronta obediência das normas. Já a palavra admoestação, do grego, quer dizer a instrução ou advertência que faculta a distinção entre o bem e o mal. Bendito seja Deus. Além dessas exortações, cabe aos pais estabelecer os parâmetros que conduzem o filho a reagir contra a desobediência diante dos pais. Os critérios dessa educação estão na palavra de Deus. Provérbios capítulo 22 e 6, que diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Bendito seja Deus. Educar o filho enquanto vive, para que ele não se torne marginal, para que ele não se torne um desobediente, para que ele não se torne uma pessoa fria, triste, rancoroso, cheio de ódio. Isto, a palavra de Deus nos conduz para que possamos transmitir à juventude de hoje, diante de tantas tentações, tantas dificuldades, tantas incompreensões que o jovem tem, e ele tem também indecisões, tem frustrações. Isso traz muito mal para a mente da nossa juventude. Por outro lado, os pais devem abusar da autoridade, não devem abusar da autoridade recebida, pois eles devem educar com brandura, amor, sem rigor excessivo, imposição e injustiças, a fim de não incitar a ira dos filhos. A conduta referida dos filhos é o dever dos filhos, é apresentado de forma objetiva pelo apóstolo Paulo. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais. A explicação para essa postura é categórica, porque isto é justo. Ela segue a ordem natural, divinamente estabelecida, para que os filhos confiem na sabedoria de seu pai,
na sua experiência, no seu exemplo, a sua capacidade de poder orientá-los. É muito importante a formação de um caráter cristão. Tudo que a criança aprende, ele nunca esquece. Se ele ouve um hino maravilhoso que toca realmente a sua alma, ele não esquece. Passa a juventude, passa a adolescência, passa todas as etapas da sua vida e ele não consegue esquecer. Tudo que de bom a gente deve ensinar aos nossos filhos. O mandamento com promessas aos filhos que obedecem honram seus pais. Uma promessa dupla lhes é assegurada. A promessa é essa, meus amigos, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Quantos jovens hoje estão desobedecendo a palavra de Deus, desobedecendo aos pais e se colocam muitas vezes num beco sem saída e se tornam viciados em drogas e outras coisas, e então ele fica perdido no mundo, sem Deus, sem paz e sem salvação. Agora, essa promessa para todos aqueles filhos que honram seus pais é muito importante, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Bendito seja Deus. Essas bênçãos incluem prosperidade exterior, vida longa, paz de espírito, prosperidade e tantas coisas na sua vida, principalmente na sua vida espiritual. Todas essas coisas devem ser implícitas. A ênfase recai sobre os benefícios materiais também. Significa que ao obedecer e honrar seus pais, os filhos submetem-se ao arbítrio de Deus, que segundo o beneplácito da sua vontade, as recompensas com benesses especiais lhes são asseguradas. Bendito seja Deus. E a síntese, em tópico 3, meus amigos, quer dizer, aos pais, Deus delegou a responsabilidade de educar e aos filhos deve a honra de poder obedecê-los. Que Deus abençoe mais esta aula. Que Deus abençoe a cada um. Que o Senhor continue a abençoar a sua igreja. E que também nós queremos, na oportunidade, pedir ao Senhor para que possa livrar todos os seus servos, todas as pessoas desta cidade, sobre este vírus terrível que veio assolar todo o mundo e trazer grandes perturbações, grandes tristezas, grandes perdas para quase uma parte da humanidade. Que Deus abençoe, meus amigos. Amém.